Olá, seja bem-vindo a essa aula de aquecimento para o curso O Código do Inglês para Comissários de Voo. Hoje vou ensinar você a montar frases em inglês. É claro que nós vamos começar aí com as estruturas mais simples, mas aí aos pouquinhos, né? Você vai entendendo e você vai aprender a falar inglês, sim, ainda em 2024. Tá certo? É muito importante que você assista essas aulas de aquecimento para o curso O Código do Inglês, porque aqui eu ensino você a montar frases, pronúncia, sabe aquele basicão do inglês que talvez você não saiba? Então, quero te ajudar a falar inglês. Então, vamos lá. Eu separei a playlist, não deixa de assistir. O link da playlist está lá no grupo de WhatsApp. Se você não tem acesso, clica aqui no meu perfil e procura a playlist O Código do Inglês, ok? Agora eu vou compartilhar, chega de enrolação, vou compartilhar com você a tela das frases que eu separei. Então, aqui nós temos frases afirmativas. Nós vamos aprender frases negativas e nós vamos aprender frases interrogativas. Frases bem simples. E uma boa notícia, né, que pelo menos as frases... A estrutura do inglês, ela não é igualzinha do português, mas ela é bem parecida, tá? Mas a frase afirmativa é igualzinha. Nós vamos trabalhar com sujeito, verbo, complemento e verbo auxiliar. O verbo auxiliar já ficou meio complicado. Calma que não é tão difícil assim, tá? Então, basicamente, para você montar uma frase básica no inglês, uma frase simples, você precisa do sujeito, do verbo e do complemento. Sujeito pode ser um pronome, como aqui está I, eu, ou pode ser até um nome, pode ser Letícia, né? Pode ser um objeto, tá certo? Então, a primeira frase é I study English. Então, ó, sujeito, verbo, complemento. Eu estudo inglês. Eu consigo traduzir, né, palavra por palavra aqui nesse caso, tá? She likes apples. Ela gosta de maçãs. She likes apples. Ela gosta de maçãs. They play soccer. Eles jogam futebol. Então, vamos recapitular, ó. Eu, study, estudo, English, inglês. Sujeito, I, study, verbo, English, complemento. Se você quiser, você pode até categorizar aí as palavras no seu caderno, tá? Depois você volta à aula, categoriza aí para ficar mais fácil depois para você formar outras frases respeitando essa estrutura, sujeito, verbo, complemento. She likes apples. She, sujeito, ela, likes, verbo, apples, complemento, maçãs. They play soccer. Eles jogam futebol. They é o sujeito. Play, verbo, jogam. Soccer, futebol, complemento. Ok, então repita comigo as frases. I study English. She likes apples. They play soccer. Muito bom. Então, essas foram as frases na afirmativa. Agora, nós vamos para as frases na negativa. Anota aí, então, a estrutura. Sujeito, pode ser o pronome, pode ser o nome, pode ser um objeto.
Verbo auxiliar, e aqui no caso a gente vai trabalhar com o do e o does. Como ele está como auxiliar, aqui não tem tradução nessa frase, mais o not, que é o não, mais o verbo, mais o complemento. Você vai ver que é tranquilo também. Aqui no português, a gente só não tem esse auxiliar aqui, tá? Você tem que lembrar de colocar esse auxiliar entre o sujeito e o not, o não. Então, de novo, sujeito, auxiliar, not, verbo e complemento. Vamos ver como é que fica a primeira frase? I do not study English. Eu não estudo inglês. Então, aqui, esse auxiliar, ele pode sofrer uma contração, igual nós vimos numa das aulas passadas, que vira o do not, vira o don't. Então, fica I don't study English. Eu não estudo inglês. I don't study English. Sujeito, I do é o auxiliar, o not é o não, study, o verbo, e English, complemento, ó. Sujeito, auxiliar, not, verbo, complemento. Agora parece que você vai montar um quebra-cabeça, mas depois fica mais fácil. Você vai ver que a estrutura é sempre a mesma. She does not like apples. Ela não gosta de maçãs. Então, aqui o she é o sujeito, ela. O does, auxiliar, ó, estruturazinha, auxiliar. Aí vem o not, like, verbo. Depois vem o complemento, apples. She does not like apples. Ou melhor, né? Contrai isso daqui. She doesn't like apples. Tudo bem? Vamos para a última frase aqui da negativa. They do not play soccer. They do not play soccer. Eles não jogam futebol. They do not play soccer. They don't play soccer. Eles não jogam futebol. They, sujeito, do, auxiliar, not, não, play é o verbo e o soccer, complemento. Agora vamos para as frases interrogativas, e essa daqui que tem a estrutura mais diferente. E sabe por que você precisa, em português, né? Se você for falar uma frase, por exemplo, ela joga futebol. Aí você vai perguntar, ela joga futebol? Tá vendo que a frase não muda? A frase é a mesma? Como é que eu sei que é uma pergunta? Nós usamos a entonação. Pois bem, só que em inglês não existe entonação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a estrutura da pergunta. E aí que todo mundo começa a se atrapalhar. Já não bastava aquele verbo auxiliar no not, né? Já para começar a confundir a cabeça. Agora, para fazer pergunta, também precisa dele? Precisa. Então, aqui a estrutura é auxiliar, o do ou does. E aqui eu não quero que você aprenda a usar o do ou does. Qual dos dois você tem que usar? Não é essa a intenção dessa aula. Eu quero que você entenda a estrutura da frase primeiro. Auxiliar, sujeito. Então, o auxiliar vem antes do sujeito e é isso que caracteriza a pergunta. Verbo e o complemento e o ponto de interrogação, é óbvio, tá? Vamos lá ver na prática que fica mais fácil. Do you study English? Do, auxiliar. You, sujeito. Study, verbo. English, complemento. Você estuda inglês? Tá vendo que eu não tenho esse auxiliar na tradução? E tá tudo bem, tá? Você não coloca ele na tradução. Does she like apples? Does she like apples? De novo, auxiliar, does. She, sujeito.
like, verbo, e apples, complemento. Do they play soccer? Do they play soccer? Do, auxiliar. They é o sujeito. Play, verbo. E soccer, complemento. Eles jogam futebol? De novo, não traduzo auxiliar. Eu não traduzo o auxiliar. E tá tudo bem, ok? Então, muito bem. Repita comigo, então, as frases. Do you study English? Does she like apples? Do they play soccer? Muito bem, então nós vimos nessa aula de hoje frases na afirmativa, sujeito mais verbo mais complemento, frases na negativa, sujeito auxiliar do does mais o not, mais o verbo mais o complemento, e frases na interrogativa auxiliar, o do ou o does, sujeito mais verbo mais complemento. E agora eu quero que você faça um para casa. E como é que você vai fazer? Para você começar a aprender a estudar sozinho. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma lista com sujeitos, uma lista com verbos e uma lista com complementos, tá? Então, eu quero que você faça aí 10 frases na afirmativa, 10 frases. Você tem que pensar em 10 verbos, usa seu dicionário para te ajudar. 10 sujeitos, pode ser nome, pode ser pronome, pode ser objeto, e aí você usa os verbos, 10 verbos e 10 complementos. Frases simples. Depois você vai transformar para negativa, colocando auxiliar com not entre o sujeito e o verbo. E por último, você vai fazer perguntas, vai transformar essas frases em perguntas. Letícia, e se eu fizer tudo errado? Letícia, se não fizer o menor sentido? Olha, a única coisa que não faz sentido aqui é você não tentar. Eu quero que você comece de alguma maneira, não importa se está certo ou se está errado, o que importa é que você tem que fazer os exercícios para você ir se familiarizando aí com a língua, e você vai ver que no começo tudo é difícil. Depois a gente se acostuma e fica fácil, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.